Olá, galerinha do primeiro ano do ensino médio, estamos começando outra aula de revisão. Hoje o tema é Pensamento Mítico, unidade 2 do volume 1. A gente começa a nossa linha hoje tentando definir um pouquinho do que é o mito. Classicamente, o mito pode ser definido como lendas, histórias e explicações de fenômenos naturais e humanos por meio de entidades sobrenaturais. Isso significa dizer que a gente vai encontrar a mitologia em quase todas as civilizações. Nós vamos encontrar mitologia na civilização grega, na civilização nórdica, nós vamos encontrar mitologia nos maias, nos astecas, inclusive aqui nas nossas civilizações tribais, aí, entre os tupis, há também explicações e referências míticas. Para a filosofia, o importante é a gente estudar a mitologia grega, tendo em vista que justamente o pensamento filosófico será a ruptura com o pensamento mítico. Então, o importante para nós é entender justamente essa questão do mito inserido ali na civilização grega. O primeiro aspecto que nós temos que entender é a importância do mito para o homem grego, principalmente sobre o aspecto da religião, do sagrado, do divino. O homem grego, ele via o mito, ele via as explicações míticas, os deuses, Zeus, Hades, Ares, sobre um aspecto divino e um aspecto intervencionista, ou seja, havia ali o sacrifício, a oração, o culto aos deuses para que eles pudessem fazer intervenção, justamente intervenção em alguns fenômenos, como fenômenos na natureza, por exemplo, como chuva, como sol. Então, no período da agricultura, o homem grego ele fazia as homenagens ali aos deuses, pedindo ali aos deuses bons resultados. Então, o primeiro aspecto que nós temos que entender é o aspecto religioso, sagrado e divino da mitologia grega. O segundo aspecto é o aspecto da influência da cultura grega pelos deuses. Nós vamos encontrar ali nas sociedades gregas vários aspectos culturais que fazem referência aos deuses. Então, nós vamos encontrar templos religiosos, nós vamos encontrar influência dos deuses na literatura, na poesia, na tragédia, no teatro. Nós vamos encontrar influências dos deuses na escultura, na arte, no artesanato. A mitologia dos deuses ali, as lendas dos deuses, as histórias dos deuses, eles vão ser forte ponto de influência ali na sociedade grega. Outro aspecto importante é o aspecto social. O grego ele era movido por vários eventos que se destinavam às homenagens aos deuses. Então haviam festas, havia um tempo de recolhimento, tudo isso voltado à homenagem aos deuses. Outro aspecto importante que a gente tem que ressaltar a respeito do mito é a sua influência política. Muitas vezes um rei, um basileu, um governante, ele usava das consultas aos deuses, aos sacerdotes, aos oráculos principalmente, para as suas decisões políticas. Então nós vamos ter ali os deuses influenciando fortemente nas decisões políticas ali do período grego. Isso é importante a gente ressaltar. O aspecto que nós temos que entender dos mitos é a questão da sua oralidade. Embora nós tenhamos aí algumas obras que tenham sido registradas, como Ilíada, Odisseia de Homero, Eugonia de Hesíodo, os mitos em geral, eles eram passados por meio oral, pela oralidade. Isso fazia com que as histórias míticas tinham uma dependência do ser vivente, ali, do ser que está contando a história. Por isso, muitas vezes, muitas histórias, elas foram perdidas. Por quê? Porque elas estavam guardadas na mente das pessoas, as pessoas morriam e a gente não conseguia reproduzir essas histórias. E por causa disso também, de depender da oralidade, as histórias míticas, em muitos casos, aparecem em várias versões. Você tem algumas versões aí para a história do Minotauro, você tem algumas versões aí das histórias de Apolo, de Hades, justamente por causa desse aspecto da oralidade. Outro aspecto importante que a gente tem que entender na mitologia é a sua hereditariedade. As histórias míticas, elas passavam de pais para filhos, elas passavam de geração em geração. Outro aspecto importante que a gente tem que entender é a complexidade da mitologia. Eu trouxe aqui para vocês um mapa que diz mais ou menos como eram as ligações familiares dos deuses gregos e as suas relações. Então nós vamos ter aqui
Caos, Cronos, né? Que é o primeiro deus, e aí dando origem à sua família. Depois nós vamos ter um conjunto de entidades que são conhecidas como os titãs, né? E as suas relações com os deuses. Né? E toda a estrutura mitológica é extremamente complexa, extremamente familiar e extremamente parecido com as estruturas humanas. Por isso, a complexidade dos mitos e a complexidade de entender, principalmente na mitologia grega, como que se davam essas intervenções na realidade e no modo de pensar do homem grego lá do século VII a.C. Para encerrar, vamos fazer um checklist do que a gente trabalhou hoje. Então, o primeiro aspecto relacionado aos mitos é justamente a questão do senso comum do homem grego, ou seja, a mitologia grega, as explicações míticas, elas faziam parte do conhecimento comum do homem grego. Essas explicações eram explicações simbólicas, não se referiam de fato à verdade, à realidade dos fenômenos, e por isso eram consideradas especulações, né, da origem da palavra especular, teorizar. Tá? Outro aspecto importante que a gente tem que relacionar aí aos mitos é a questão da tradição. Ele fazia parte da tradição do mundo grego, do homem grego. Essa tradição acabava influenciando aí dentro dos aspectos sociais, políticos e culturais, né? E por último item é o item da mitologia contemporânea. Nós precisamos ter em mente que, embora hoje a gente já saiba que o mito são explicações, a atitude que nós temos, às vezes, em relação a alguns conhecimentos, se processa do mesmo modo como se processou para o homem grego. A gente produz mitos contemporâneos. Isso significa dizer que algumas explicações que nós temos em nós, elas funcionam exatamente como funcionavam para os gregos na Grécia Antiga. Um aspecto mitológico hoje é o caráter da ciência, né? A ciência muitas vezes funciona para nós como um mito. A gente ouve a informação, a gente reproduz e não faz uma análise crítica para ver se aquilo que está sendo dito pela ciência é de fato conhecimento, mas ao contrário, a gente vai e reproduz tal qual a ciência está nos dizendo e muitas vezes nós pecamos a respeito disso. Ok? Estamos encerrando a nossa aulinha de revisão de filosofia. Não esqueçam de ler o MD, de fazer os exercícios do MD e até a próxima. Valeu!